É curioso pensar, né? A gente vive numa era com aplicativos para tudo, sistemas de produtividade, hacks, mas parece que ser consistente é cada vez mais difícil. A gente planeja a rotina perfeita, mas aí o despertador toca e o plano todo desmorona. Vamos entender isso a fundo e ver como uma sabedoria bem antiga pode ter a resposta para esse problema tão moderno. 92%. Pensa bem nesse número. É um dado de um estudo da Universidade de Stanford e representa a quantidade de pessoas que simplesmente desistem de suas novas rotinas. Isso mostra, na prática, que só ter a intenção não adianta nada. E o motivo disso, o que é mais interessante, não é que o sistema escolhido é ruim. A falha está em outro lugar. É a falta de uma estrutura interna, sabe? Uma base para sustentar qualquer sistema. Basicamente, é como construir um castelo de areia e ficar surpreso quando a primeira ondinha vem e leva tudo embora. Então fica a pergunta: por que as nossas melhores intenções são tão frágeis? Porque, mesmo querendo muito, a gente acaba sempre voltando para o caos. A resposta, olha só, não está num novo aplicativo, mas sim numa mentalidade que tem séculos de existência. A forma como um samurai encara uma rotina não tem nada a ver com motivação. Motivação é que nem vento, né? Vem e vai. O método samurai fala de arquitetura interna, de construir algo dentro da gente que seja tão sólido, mas tão sólido, que funcione mesmo quando não há a menor inspiração. E essa diferença é crucial. A nossa abordagem moderna fica correndo atrás da motivação, que é um sentimento que passa. Já o método samurai foca em construir uma identidade. Não é sobre fazer uma tarefa, mas sobre ser o tipo de pessoa que faz aquela tarefa. Percebe a diferença? E o grande objetivo dessa construção toda é alcançar o que os guerreiros chamavam de Fudoshin, a mente inabalável. É uma fortaleza interna que te segura quando a vontade some. É o chão firme debaixo dos pés quando todo o resto parece desmoronar. Para a gente entender como isso funciona na vida real, vamos dar uma olhada na história de um jovem aprendiz, o Kenji. Ele achava que estava treinando pesado, mas na verdade ele só estava brincando de treinar. Essas foram as palavras duríssimas que o mestre dele, o Takeshi, disse. O Kenji tinha a intenção, claro, mas faltava a estrutura. O treino de verdade, como o Takeshi explica, não é o que se faz quando se está inspirado. É a estrutura que te sustenta justamente na ausência da inspiração. Então, o Takeshi deu essa rotina para o Kenji. Parece simples, né? Quase boba. Mas a questão aqui não era a mágica dos passos. O objetivo era provar para si mesmo que era possível obedecer a algo maior que o próprio humor do dia. A rotina era o mestre, antes mesmo do mestre. E aqui a gente vê a jornada. No 8º dia, o tédio, a chuva, tudo testou a determinação dele. No 14º, uma briga feia com o pai, as emoções gritando para ele parar. Mas ele continuou. E então, lá pelo 23º dia, aconteceu. A rotina virou automática. Ele acordou e simplesmente fez, sem pensar. No final, ele não se sentia mais forte, mas sim mais sólido. Ele tinha finalmente construído um chão. Anos depois, todo esse poder da profundidade foi testado. O Kenji enfrentou o Hideyoshi, um samurai que diziam conhecia mais de 300 técnicas. O Kenji conhecia 8, mas ele não só conhecia, ele dominava essas 8. O Hideyoshi foi derrotado em segundos, paralisado por ter tantas opções. O Kenji não, ele simplesmente reagiu. Ele não lutou com a cabeça, ele lutou com o corpo. E o mais fascinante é que essa história antiga tem um eco perfeito na neurociência de hoje. O que o Kenji viveu não foi algo místico, foi biológico. Vamos ver como isso funciona dentro do nosso cérebro. Olha só, quando a gente começa uma tarefa nova, a gente usa o córtex pré-frontal. É a parte que decide, que pensa, e isso gasta uma energia danada. Mas com a repetição, dia após dia, a tarefa meio que migra. Ela vai para os gânglios da base, que é a parte do cérebro que cuida do automático. O que antes era um esforço, vira algo tão natural quanto respirar. E isso é muito importante, porque segundo pesquisadores da Universidade Duke, perto de 45% das nossas ações diárias não são decisões que a gente toma na hora, são hábitos. É isso mesmo, são hábitos. O que nos leva a uma pergunta bem séria. Se quase metade da nossa vida está no piloto automático, quem é que está programando esse piloto? Somos nós, de forma intencional, ou é o ambiente, as notificações do celular, as distrações que estão ditando as regras? E aqui a gente chega numa ideia ainda mais profunda. Muita gente acha que rotina é uma prisão, algo que tira a liberdade.
Mas a mentalidade samurai vê exatamente o contrário. A rotina não é o objetivo final, ela é a ferramenta. O Kendi aprendeu isso com o velho monge. Teve dias em que ele precisou quebrar a rotina. Quando o pai morreu, quando ficou doente, no nascimento da filha. O monge disse a ele que isso não era uma falha, mas sim sabedoria. A rotina existe para servir à vida, e não o contrário. Então a grande sacada é essa. Uma rotina sólida não mata a espontaneidade. Pelo contrário, ela cria o espaço para que a espontaneidade possa existir. Quando a gente automatiza as pequenas decisões, sobra energia mental para ser criativo, para resolver problemas importantes, para estar de fato presente. Certo, muito legal a história, a ciência, mas e na prática? Como é que a gente começa a construir essa fundação, essa base sólida na nossa vida? A primeira mudança e a mais importante é na mentalidade. A questão não é eu vou fazer essa tarefa. A questão é eu sou o tipo de pessoa que faz isso. Um samurai acorda cedo não porque ele quer, mas porque samurais acordam cedo. Essa virada de chave muda o jogo completamente. E aqui vai um desafio prático. Primeiro, escolha uma rotina mínima, com 2 ou 3 ações, algo tão simples que parece até bobo. Segundo, defina um horário que não seja negociável para fazer isso todo santo dia. E terceiro, execute por 30 dias, sem falhar. Se falhar um dia, a contagem zera e começa do 1 de novo. O objetivo não é ser complexo, é provar para si mesmo que a obediência é possível. No final das contas, o que fica é o seguinte: a busca não é pela rotina perfeita, otimizada, cheia de truques. A busca é pela rotina que se torna inevitável, aquela que a gente não faz por motivação, mas porque ela é simplesmente inegociável. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Em vez de ficar procurando o sistema perfeito, o trabalho de verdade começa com um passo bem pequeno. Então, qual é a pequena promessa que dá para manter pelos próximos 30 dias?